Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre ninguém engana a Deus. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani e as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear em meu ministério, pois é um ministério independente e eu conto sim com a ajuda de vocês. Também tem agora uma nova fase, uma nova etapa aqui no canal Querida Dani, que é o botão Seja Membro, e eu farei vídeos, lives todas as semanas exclusivas e especiais para quem fizer parte do Seja Membro. Amém? Gente, na palavra do Senhor, em Provérbios 12, 19, olha o que está escrito. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Palavras verdadeiras resistem as provas do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Ou seja, mentira tem perna curta. Frase clichê, não é? Super conhecida. Até quem não é cristão sabe dessa verdade. Só que tem muita gente que não leva algumas verdades a sério, né? E muitas pessoas precisam pagar para ver, não é? Mas dos princípios de Deus, da justiça de Deus, não se zomba e ninguém escapa. Pode passar o tempo que for, 1 hora, a verdade vai aparecer. Amém? Em cima desse versículo eu quero trazer para vocês aqui uma experiência que eu tive relacionado a uma pessoa que eu observei e trouxe muita reflexão para minha vida, o que essa pessoa fez, e eu creio que vai trazer muita reflexão para a tua vida também, porque tem uma frase que diz assim, que sábio é aquele que aprende com erros alheios, não é? Então vai ser um vídeo desse estilo, aprendendo com erros alheios, para que eu não venha fazer e nem você, tá bom? Gente, há uns anos atrás, tipo uns 5 anos atrás, eu congregava em uma igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, faz 8 anos que eu me converti, certo? Então, eu ainda estava no início da minha conversão, estava ali naquele primeiro amor, ainda estou, mas no tempo era muito mais assim, tipo, um pouco até desequilibrado, né, que a gente fica doidinho por Jesus no primeiro amor, a gente fica até bobinho, porque a gente fica muito ingênuo no primeiro amor, mas com o tempo Deus ele vai nos lapidando, nos deixando mais maduros, equilibrados, prudentes, espertos, não é? Porque na Bíblia diz que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, Deus não quer ninguém bobinho. Amém? E nesse tempo eu era muito bobinha. Mas, graças a Deus, hoje eu aprendi com tudo que eu passei na minha vida e sou uma mulher aqui prudente para a glória de Deus. Isso que eu vou dividir com vocês aconteceu há uns 5 anos atrás. Eu congregava em uma igreja. Eu vivia contando meu testemunho nesse tempo. Todas as vezes que eu tinha uma oportunidade, eu ia e contava meu testemunho, E eu lembro que no tempo eu tinha acabado de abrir o meu canal, né? Eu tava no começo ainda, nem tinha fama, nem era conhecida, nada disso. Vivia numa situação assim difícil, lutas financeiras, eu passava por muitas necessidades no tempo e eu era uma menina cheia de promessas, né? Deus já tinha profetizado muitas coisas lindas pra minha vida e hoje eu já comecei a viver parte delas. Mas assim, eu era uma menina, uma sonhadora ali naquele tempo. Mas eu sempre dizia para as pessoas o meu testemunho, as pessoas começaram a ver a pontinha, né, dos frutos, estava começando a aparecer naquele tempo. Gente, no comecinho do meu ministério, eu tava ali batalhando, ralando para ter os primeiros frutinhos, já tinha gente com inveja. Olha que coisa pesada. Imagina quem me vê hoje, né, nesse jardim maravilhoso. Hoje no meu ministério tem árvores frutíferas, tem flores cheirosas de todas as espécies para a glória de Deus, mas no tempo eu tava ali no comecinho ainda, arando a terra, tava dando os primeiros frutinhos e eu já comecei a ser invejada. Muitas pessoas pensam que para você ser invejado você tem que ser rico. Meu querido, quando você tem luz, você pode até ser pobre, mas as pessoas não vão deixar de te invejar. Por quê? Porque as trevas invejam a luz. E é claro, né, nesse tempo, na minha ingenuidade, eu nem percebi. Tinha uma menina que se aproximou de mim e ela começou a observar o meu testemunho, ela observou que eu tinha um canal no YouTube e os meus vídeos começaram a ter bastante visualizações e eu comecei a ter ali os meus primeiros frutinhos do meu ministério. E essa menina, ela tinha nascido em igreja evangélica e ela nunca tinha ido pro mundão, ela nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha se prostituído. E quando ela ouviu meu testemunho, ela ficava maravilhada, sabe? Não porque que coisa linda que Deus fez na vida dela, isso e aquilo, mas eu sempre dizia
para os jovens que me ouviam naquele tempo. Eu sempre dizia para eles, olha, Deus me tirou daquela vida, mas aquela vida não vale a pena. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho o que vocês têm. Então, não pensem vocês que vocês precisam passar pelo que eu passei para vocês terem a intimidade que eu tenho. Isso é desnecessário. Quem busca Deus o encontra. Deus, ele não precisa que você tenha um passado pesado ou momentos difíceis na tua vida para ele te amar mais ou para ele se revelar de maneira mais profunda, mais forte na tua vida. Não! Quem busca o encontra. Quem pede recebe, independente do seu passado. Deus, ele é Deus de reação. Amém? Então eu sempre preguei de uma maneira muito clara assim em relação ao meu testemunho e eu sempre exaltava a Deus. Eu nunca exaltei o meu testemunho. Existem pessoas que exaltam o testemunho, sabe? Se gloriam no passado. No meu caso, não. Eu digo que o meu passado foi triste, foi sofrido. É uma coisa que eu não desejo para ninguém passar. Tanto é que eu estou aqui pregando para que ninguém passe pelo que eu passei. Entendeu? Eu acredito que Deus, ele transforma a maldição em bênção. Deus, ele faz com que tudo coopera para o bem daqueles que amam a ele. Mas qual é o maior exemplo disso, gente? Jesus. Jesus, ele nunca precisou pecar para ser quem ele foi. Jesus nunca precisou usar droga, ele nunca precisou blasfemar, ele nunca precisou adulterar, ele nunca precisou ter um passado podre para ser quem ele foi, o maior profeta de todos os tempos. Apesar dele ser o próprio Deus, ele também tinha um ministério de profeta, ele também foi um grande missionário, ele foi humano, ele foi homem. E ele mesmo disse, se eu consigo, vocês também conseguirão, porque tudo que Jesus fez foi como humano. Apesar de ser Deus, ele não usou como usurpação de ser igual a Deus. Então, louvado seja o nome de Jesus sobre a minha vida. Diminuído, envergonhado seja o meu passado. E que o meu testemunho seja para a glória de Deus. E na verdade o que importa no meu testemunho é o final feliz que Deus me deu. Amém? Porque se não fosse por Jesus, o meu passado teria me levado à morte. Então não tem nada de bom no meu passado. Só tem coisas ruins. O bom na minha vida começou depois que eu aceitei Jesus. Por isso que eu estou aqui sempre pregando para vocês, para mostrar que Jesus, ele é meu salvador, ele mudou a minha vida e ele quer mudar a sua vida também. Basta você crer, basta você querer. E essa moça, eu acho que ela não entendeu o propósito de eu sempre contar o meu testemunho, abrir um canal no YouTube e gravar vídeos. A minha intenção era salvar almas no tempo, mas ela viu que eu estava começando a ficar conhecida, né? Ou vamos assim dizer, famosinha no meio gospel. O sonho dela era ser famosa. Ela sempre teve esse sonho de ser blogueira, de ser youtuber. Ela achava que ela não chamava atenção o suficiente por ter nascido em berço evangélico. E ela se achava assim, sem graça. Então, o que essa menina fez? Ela simplesmente se desviou de propósito para ter um testemunho. Olha o absurdo. Ela se desviou, ela experimentou drogas, bebeu, se prostituiu. Ela não precisava de nada disso. Ela tinha boas condições financeiras, ela não tinha problemas, ela nunca sofreu abusos sexuais e ela queria ter um testemunho igual ao meu. E eu lembro que depois de um tempo, ela desviadona, voltou para a igreja cheia de demônio. Foi uma luta para os pastores, tiveram que pagar preço por ela, oraram por ela, eu orei por ela também. E ela ali, de alguma maneira, conseguiu se reerguer, vamos assim dizer, porque ela não ficou muito tempo no mundão, ela não aguentou muito tempo. Ela viu que o negócio realmente não era da maneira que ela pensava que seria fácil. Teve um dia que eu conversei com ela e ela simplesmente chegou em mim e me disse assim, Dani, agora eu tenho um testemunho igual ao seu. Agora eu também sou ex-prostituta. Agora eu também sou ex-usuária de droga. Eu simplesmente olhei pra cara dela e disse, seu testemunho nunca vai ser igual ao meu. E ela falou, por quê? Eu falei, porque, detalhe, eu não nasci em igreja evangélica, eu não conhecia a palavra, eu fui abusada quando criança, eu passei por muita pobreza, eu passei por muita fome na vida, eu passei por frio, eu já morei na rua, já passei por humilhações terríveis na minha vida, tudo isso porque eu não conhecia a palavra. Porque se eu conhecesse a palavra, eu nunca teria feito o que eu fiz. Se eu conhecesse o Deus vivo, eu nunca teria feito o que eu fiz. No meu caso, foi por ignorância. Agora, no teu caso, você cresceu na igreja, você conhece a palavra, você nunca foi abusada, você nunca passou fome, você nunca passou frio, você não tinha motivos para fazer o que você fez. E você fez o que você fez não foi por Jesus, não foi para ter um testemunho, você fez o que fez porque você queria ficar famosa. Você invejou a minha vida, você invejou o meu testemunho, você invejou tudo que eu tenho alcançado. Eu falei tudo isso na cara dela. No tempo ela
ficou, tipo assim, até brava comigo, ficou até sem falar comigo, mas eu não deixei de falar, entendeu? E eu disse, nunca compare a minha história com a tua, porque tudo que eu fiz na ignorância. Agora, no teu caso, você fez transgressão, você fez sabendo o que você estava fazendo. Então não pense que Deus vai medir a minha história com a tua história no mesmo peso, porque de Deus não se zomba. Deus, ele sabia da intenção do meu coração. Deus sabia que de fato eu estava no engano. Eu estava simplesmente enganada, mas no teu caso foi uma escolha. Você escolheu isso pra tua vida. E no tempo ela ficou brava comigo. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês através desse vídeo? Existem muitas pessoas que não estão nem aí pra Jesus. Existem muitas pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs, que falam que querem ser grandes pregadores, influenciadores cristãos, mas na verdade só querem fama no meio gospel ou outras intenções que estão mais voltadas para o seu próprio ego do que agradar a Deus. E no caso dessa menina foi algo assim que me deixou chocada de ver a que ponto o ser humano pode chegar para ter aquilo que ele quer. Ele passa por cima até mesmo de Deus, ele passa por cima da palavra de Deus, ele tenta enganar a Deus. O que essa menina fez? Ela tentou enganar a Deus, isso foi ridículo. Mas de Deus não se zomba, e hoje eu tô aqui firme e forte pra glória de Deus, meu canal cresceu, amadureci, cresci, tenho colhido os grandes frutos para Deus, eu tenho de fato devolvido ao Senhor aquilo que Ele confiou em minhas mãos, eu tenho de fato trabalhado para Deus, amém? E no caso dessa menina, é claro que eu tenho que orar muito por ela, tenho que pedir a Deus misericórdia, porque tá desviada, não quer saber de igreja, foi pro lado de feminismo, persegue cristãos, se perdeu totalmente, tá totalmente perdida aí no mundão e luta para ser famosa, tá lá. Tenta ter canal, tenta ser blogueira, tira foto pelada, fuma maconha, sabe? Perdidaça, perdidaça. Por que que ela se submete a tudo isso? Pela fama. O sonho dela é ser famosa. Ela não quer saber de Deus, ela nunca quis saber de Deus. Então, existem pessoas que tentam usar o nome de Deus pra massagear o próprio ego, mas de Deus não se zomba. E essa menina até hoje nunca conseguiu crescer como influenciadora digital, continua na mesma vida, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ela trouxe muita maldição para a vida dela. Dani, mas você está comparando uma menina dizendo que só pessoas que servem a Deus prosperam? No caso dela, o que eu posso dizer para vocês, gente? Eu conheço muitas pessoas que são famosas e não são cristãs. Entendeu? Mas existem pessoas que tentam ficar famosas como cristãs. Você tá entendendo? E no caso dela, ela tentou ficar famosa como cristã de todo jeito. E de repente, ela virou a casaca, desviou. Claro que hoje ela tem o público dela. Existem muitos filhos de crentes que fazem isso, inclusive de pregadores famosos aí, que você vê os filhos tudo desviado. Só que assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês através desse vídeo, eu tô julgando essa moça? Eu não estou julgando essa moça. Eu oro por ela? Eu oro por ela. Eu quero que Deus a salve? Eu quero que ela volte pra igreja? Sim, eu quero que ela volte pra igreja. Mas eu estou trazendo aqui pra vocês um exemplo de como existem pessoas que tentam zombar de Deus, que tentam enganar a Deus. Essa menina, ela não estava tentando enganar as pessoas, ela tentou enganar o próprio Deus. E de Deus não se zomba, entendeu? Ela continua na mesma vida, não prosperou, enquanto eu só fui crescendo, só fui prosperando, Deus me honrou. Talvez se ela tivesse sido sincera com Deus desde o início, talvez ela não estaria nessa vida, desculpa a palavra, de merda que hoje ela tem. Porque essa é a vida dela. Eu observo para a vida dela, ela tem uma vida assim de derrota. E não era isso que Deus tinha para a vida dela, mas ela escolheu isso para a vida dela. É claro que eu creio que Deus ainda pode salvar ela, Deus pode mudar, Deus quer mudar a vida dela, mas ela precisa ser sincera. Você tá entendendo? E hoje ela é revoltada. Hoje ela não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, e ela ainda culpa Deus pelas escolhas dela, viu? Hoje ela tem uma vida assim, horrível, e ela ainda culpa a Deus e culpa os cristãos pela vida que ela tem. Não, foi escolha dela. Porque eu lembro que na igreja onde a gente congregava, ela não tinha motivos para falar de Deus, porque ela sempre era honrada ali dentro, sempre deixavam ela pregar, sempre deixavam ela cantar, tratavam ela muito bem, então ela não tinha motivos para falar da igreja também. São pessoas ingratas, são pessoas gananciosas. E claro, de Deus não se zomba, não prosperam. Pessoas que brincam com Deus, pessoas que zombam de Deus, pessoas que tentam enganar a Deus, não prosperam, não prosperam.
Amém? Então que seja um vídeo de reflexão para a tua vida, tá? Existem muitas pessoas aí que você vê que tá mentindo, existem pessoas aí que você vê que tá sendo falso, principalmente com as coisas de Deus, principalmente com Deus. Não fica com raiva, não fica tipo assim indignado. Tudo bem que na palavra do Senhor diz que bem-aventurados os que não se conformam com a injustiça, porque serão completamente saciados, mas eu estou aqui dizendo para vocês que Deus continua sendo justo. Deus, ele continua sendo Deus. Sabe, no caso dessa menina, é uma história no anonimato. Ninguém sabe, ela não é famosa. Não poderia deixar de trazer para vocês essa reflexão. Sabe, se você tá vendo uma pessoa que você sabe que essa pessoa tá sendo mentirosa, tá sendo falsa com Deus, principalmente com as coisas de Deus, você pode ter certeza que essa pessoa não vai pra frente, não vai prosperar. Entendeu? Só traz maldição pra vida dela. Então, na verdade, a gente tem que ter misericórdia de gente assim. Então, na verdade, ore por essa pessoa, nem tenha raiva. Porque, cara, o final das pessoas que zombam de Deus, o final das pessoas que tentam enganar a Deus, o final das pessoas que usam o nome de Deus pra tentar ficar famoso de uma forma assim, mentirosa, de uma forma falsa, não prospera. E o fim é derrota na certa. Você pode ter certeza disso. Amém? Então é isso, gente, que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus, que sirva de reflexão para a tua vida. Deus continua sendo Deus e ninguém consegue enganar a Deus e se sair bem no final da história. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.